O Brasil do início dos anos 2000 estava prestes a ver sua própria face refletida de forma brutal no cinema. Tudo começou com o impacto visceral do livro de Paulo Lins sobre a realidade da Cidade de Deus. Fernando Meirelles percebeu que essa história não poderia ser contada através do glamour tradicional de Hollywood. Ele buscou um realismo que pulsasse com a vida real das ruas do Rio de Janeiro. A decisão mais audaciosa foi descartar atores profissionais para os papéis principais. Mais de 2.000 jovens de comunidades carentes foram testados para encontrar a alma do filme. Muitos desses jovens nunca tinham entrado em um cinema antes de participarem da produção. Guti Fraga e Katia Lund criaram uma oficina de atuação para preparar esse elenco amador. O objetivo era transformar a energia crua das ruas em potência dramática para as telas. Buscapé surgiu como o narrador perfeito para guiar o público através desse labirinto urbano. A cinematografia de César Charlone quebrou todas as regras de estabilidade e polimento da época. Eles usaram cores saturadas e cortes rápidos para criar um ritmo frenético de videoclipe. Filmar em locações reais trouxe um nível de perigo e autenticidade sem precedentes. A equipe precisou negociar com as lideranças locais para garantir a segurança das filmagens. A montagem de Daniel Rezende foi a peça final do quebra-cabeça para criar aquela narrativa não linear. Cada corte parecia uma batida de coração acelerada pela adrenalina da sobrevivência. Como um filme tão especificamente brasileiro poderia ressoar com o resto do mundo? Meirelles e sua equipe estavam criando um novo vocabulário visual para o cinema nacional. O som do filme capturava o caos das favelas, desde o samba distante até os disparos repentinos. A violência não era gratuita, mas sim uma crônica social inevitável. Entre a tragédia, a beleza da juventude e do talento bruto brilhava em cada cena. O processo de pós-produção foi uma corrida contra o tempo para polir aquela joia bruta. Havia um medo constante de que o filme fosse censurado ou mal interpretado pela elite. Mas quando as primeiras cenas foram exibidas, o silêncio na sala foi absoluto. Ninguém esperava que a história de um fotógrafo da favela se tornasse um épico universal. O filme desafiou a estrutura de financiamento do cinema brasileiro na época. Foi um esforço coletivo que uniu artistas, técnicos e moradores da comunidade. A realidade da Cidade de Deus não mudou da noite para o dia, mas sua voz foi finalmente ouvida. Rumores sobre um filme revolucionário começaram a vazar para os festivais internacionais. A equipe mal podia imaginar que o convite para o maior palco do cinema estava prestes a chegar. Cannes estava no horizonte e o mundo não estava preparado para a Cidade de Deus. Os jovens atores agora se preparavam para trocar as ruas poeirentas pelos tapetes vermelhos. Mas o sucesso traz consigo pressões que ninguém ali estava acostumado a lidar. A vida real na comunidade continuava dura, contrastando violentamente com o brilho da fama. A montagem final foi enviada para o festival apenas algumas horas antes do prazo. O destino do cinema brasileiro dependia agora da reação de uma plateia estrangeira exigente. Meirelles sabia que tinha algo especial, mas o reconhecimento não era garantido. A primeira exibição pública seria o teste definitivo para o realismo visceral do filme. Se falhassem ali, todo o esforço daquelas crianças e da equipe seria em vão. De repente, as luzes se apagaram e o som de uma galinha correndo ecoou pelos alto-falantes de luxo. Mas quando o primeiro tiro foi disparado na tela, o silêncio da plateia foi subitamente interrompido por algo inesperado. Aquele silêncio no Festival de Cannes se transformou em uma ovação de pé que parecia não ter fim. Os críticos internacionais ficaram boquiabertos com a montagem frenética e o ritmo pulsante da obra. O mundo nunca tinha visto a realidade brasileira ser retratada com tamanha crueza e estilo ao mesmo tempo. A notícia do sucesso em Cannes atravessou o Atlântico e explodiu nos jornais de todo o Brasil. Em pouco tempo o filme se tornou um fenômeno de bilheteria que desafiava as produções de Hollywood. Fernando Meirelles e Katia Lund sabiam que tinham algo histórico em mãos. O elenco vindo das comunidades passou a ser reconhecido em tapetes vermelhos ao redor do globo. Jovens que antes eram invisíveis agora eram as estrelas mais brilhantes do país. No entanto,
A caminhada para o reconhecimento máximo estava apenas começando nos Estados Unidos. A distribuição internacional enfrentou desafios para classificar um filme tão violento quanto poético. A Miramax de Harvey Weinstein percebeu o potencial e decidiu investir pesado na campanha do Oscar. O anúncio das indicações de 2004 trouxe uma surpresa que paralisou a indústria cinematográfica. Cidade de Deus não recebeu apenas uma, mas 4 indicações cruciais ao Oscar. Melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia foram os alvos. Era a primeira vez que um filme brasileiro recebia tanto destaque em categorias técnicas de elite. A edição de Daniel Rezende foi celebrada como uma aula de ritmo e narrativa moderna. Cada corte era planejado para manter o espectador em um estado constante de adrenalina. A fotografia de César Charlone capturou a luz do rio com uma textura granulada e inesquecível. O filme provou que o cinema brasileiro tinha qualidade técnica para competir com qualquer superprodução. Mas o legado de Cidade de Deus foi muito além das estatuetas de ouro e dos tapetes vermelhos. Ele abriu as portas para uma nova geração de cineastas que queriam contar histórias reais. Projetos sociais surgiram para capacitar jovens de periferias em diversas funções do audiovisual. Como seriam as histórias desses jovens se eles tivessem as ferramentas certas nas mãos? O filme também gerou debates intensos sobre a glamorização da violência no cinema. Críticos e sociólogos discutiram se a estética pop não acabava por suavizar a tragédia social. No entanto, a força da verdade contida naquelas imagens era inegável para qualquer espectador. Zé Pequeno e Buscapé tornaram-se ícones da cultura pop, citados em músicas e outras artes. O cinema brasileiro nunca mais foi visto apenas como algo regional ou exótico. Ele passou a ser respeitado como uma potência criativa de escala global. O sucesso do filme incentivou novos investimentos e políticas públicas para o setor cultural. Alguns dos atores seguiram carreiras brilhantes, enquanto outros retornaram à vida simples de antes. Essa dualidade entre a ficção e a realidade continuou a ecoar na vida de todos os envolvidos. Cidade de Deus provou que uma boa história, contada com paixão, não conhece fronteiras. Passadas décadas, o filme continua no topo das listas de melhores obras de todos os tempos. Ele serve de inspiração para cineastas de todos os continentes, de Hollywood a Bollywood. O Brasil mostrou que sua maior riqueza é a criatividade e a resiliência de seu povo. A jornada iniciada naquelas ruas estreitas terminou por conquistar o mundo inteiro. Resolvemos as disputas de narrativa para focar no que realmente importa, a arte como ferramenta de mudança. A Cidade de Deus não é mais apenas um lugar, mas um capítulo imortal na história da humanidade. E assim, o cinema brasileiro encontrou sua voz definitiva, ecoando para sempre na eternidade das telas.